muito precioso, né? Eu também. Já estamos gravando. Então, estão vendo a minha tela cheia ou o próximo slide? Nós estamos vendo tela cheia, vamos gravar. Então, tá bom. Para mim aparece os 2 slides, Sora. Para mim também está aparecendo o próximo slide. É que estava o Zoom estava aberto em cima do outro. Não. Então, calma aí, vamos ver o que eu tenho que fazer. Agora está aparecendo nada, voltou para a tela da aula. Calma. É uma incógnita sempre. A princípio, eu abro sempre do mesmo jeito. E agora? Agora foi, prof. Agora... Então, aí eu nunca sei, porque daí eu pego e mudo de uma tela para outra e dá. Então tá. Então, como o Zé disse, né, essa é uma aula que a gente traz aí com muita satisfação para vocês. Nosso 10º encontro do semestre. Se durante a aula não ficarmos de câmeras abertas, final da aula a gente faz uma foto para o Kiefer, senão o Zé vai ficar em desvantagem aí. Relembrando sempre o nosso cronograma, né? Essa é a mesma lâmina da aula passada, onde nós estávamos sinalizando essa semana, primeira semana de setembro, com esses aportes. A aula passada a gente trouxe o Evolo com os skyscrapers. Hoje a gente traz uma aula que o título é Rota Náutica, acho que vocês vão gostar. No início tem um vídeo lindo, que dá até um soninho para uma sexta-feira de tarde. E aí depois vocês vão ver um material com muito conteúdo e um belo projeto, tá? É um projeto de um TCC, que o Zé depois vai falar melhor, porque parece que tu atendeste TCC 1 e TCC 2 esse projeto, né? É que ele foi feito em 3 semestres. Eu orientei no TCC 1, o Kiefer atendeu no TCC 1, que ela não terminou num semestre, terminou no outro, e depois no TCC 2 eu orientei de novo. Então, legal. Então, teve a participação também de vocês dois. Isso. Lembrando, né, na nossa sequência, próxima semana também, quarta e sexta, a gente traz mais conteúdos que estamos já preparando para vocês, e no 15 de setembro, entrega da etapa seminário conceito. Então, nosso projeto especial, trabalhando a orla e a cidade. E vamos começar, então, com o vídeo. Tu queres que eu ponha ou tu colocas? Para mim, tanto faz. Pode ser, mas antes de colocar, eu queria fazer uma introdução para o pessoal, o porquê que a gente escolheu esse trabalho para mostrar para vocês. É um trabalho, como a Cris falou, de TCC, mas ele tem uma série de aspectos que eu acho que vão contribuir não só para o exercício, como para a formação de vocês e para os TCC. Ele é extremamente didático, o que favorece vocês nesse semestre, porque ele trata sobre, de certa forma, a orla do Guaíba. Né? Ele trata da orla da Lagoa dos Patos, que pega, né, o estuário do Guaíba, Porto Alegre, etc. A outra coisa é que ele está muito didático na construção de todas as apresentações. Essa aluna, Jaqueline Lessa, ela preparou esse material para o TCC. Então, ela abre o TCC dela com um pequeno vídeo, que é o primeiro que nós vamos mostrar, que é a Rota Náutica, onde ela aborda de uma maneira muito sutil, né, na escolha das imagens, das cores, das frases de efeito, todo o resumo, de certa forma, da apropriação da área, né, que é os rios. Então, tem alguns elementos, não chega a ser bem um resumo, é mais um mostruário dos aspectos que são mais importantes ao longo da história e da característica do lugar. Eu acho que ela foi muito esperta. Em vez de ela pegar um PowerPoint no TCC e ficar lá explicando, ela fez esse vídeo minimalista, ele é curtinho, mas que a pessoa começa a ter uma ideia não só da região onde ela vai fazer a proposta dela, mas também a visão dela. Ela teve muita sensibilidade nesse trabalho. Depois tem um outro material que é um pequeno PowerPointzinho, que ela faz um resumo com imagens, ela complementa aí falando,
Não para nós, né? A gente vai complementar, mas no dia que ela apresentou, aonde ela mostra separadamente os estudos de caso. E, por fim, aí ela mostra o trabalho dela. Só que também, em vez de ela mostrar o trabalho dela na apresentação no TCC, simplesmente mostrar o projeto, ela resgata lá, de maneira resumida, todo o processo, todas as análises através de gráficos, né, de diagramas, etc. Por isso que a gente acha que ele é muito didático, não só para a disciplina, mas também para quem está fazendo os TCCs. Né? E é o último comentário que eu ainda faria sobre o trabalho dela, que reforça a questão do nosso semestre, é que ela lida muito bem com as 3 escalas que a gente está utilizando. Então, vocês vão ver, quando ela estiver tratando das ideias, dos conceitos gerais, ela vai estar usando uma escala em que a gente consegue ver lá toda a Lagoa do Guaíba. À medida que ela começa a pegar setores, ela cria, né, uma escala intermediária no canto da tela, onde mostra o setor que ela está pegando, para depois passar para uma escala mais, vamos dizer assim, à altura do observador. E cria diagramas, logotipos, etc. Tudo muito simples, mas com um bom gosto na escolha da paginação, etc. Eu acho que vale a pena. Até teve uma premiação lá do Arcprix, que é uma premiação internacional, né, de trabalhos de final de curso. Dito isso, agora acho que a gente pode devagarzinho botar o primeiro vídeo, então, que é a apresentação da área de intervenção dela. Perfeito. Te ouvindo... Opa, peraí, esqueci de compartilhar o áudio. Te ouvindo falar, me deu saudades da Jaqueline, fiquei pensando o que será que ela anda fazendo, né? A última notícia parece que ela não estava no Brasil, a sorte dela. Até depois vou pesquisar. Bom, agora vocês estão vendo escrito prólogo? Sim. Tá. Mas tu não soltou o braço, vai soltar. Já. Agora. É barulho de água, não é a interferência. Aí a gente inclui a nossa aula, né, para essa observação. Até agora estava em preto e branco, agora que ela entra em imagens atuais, ela bota colorido. É cheio de sutileza do trabalho, tem que estar ligado, senão a gente não percebe. E o que acharam? Bonito, né? Eu acho lindo. Me passa assim uma calma, uma paz, uma tranquilidade da lagoa. Então, acho que foi muito feliz. E agora vamos olhar umas referências também que a Jaqueline ela separou para o trabalho dela.
Essa coisa que ela passa é a sensação que a gente tem quando anda no Guaíba, né, de barco, né, que a gente está tranquilo, começa a olhar a paisagem. Ela conseguiu captar isso no videozinho curto dela. E esses, agora, para a gente olhar os estudos de caso, ela também escolheu estudos de caso que, apesar de eles se destacarem da paisagem, se isso é possível, mas, ao mesmo tempo, ele estabelece uma relação de continuidade nos exemplos que ela vai colocar. Depois, isso como conceito, ela vai também utilizar no trabalho dela. Está aparecendo tela cheia, Rota Náutica, referências? Isso. Sim, Sora. Então, aqui eu vou passando as referências que ela traz. Vou passando devagarinho, vocês vão observando. Aí é uma espécie de mirante, né, que ele está junto a essas quedas d'água, né? E, apesar de a gente conseguir ver ele, por ele ser um elemento horizontal e tal, sendo usado esse material aí, que é um maço patinado, que tem a ver com a coloração das rochas, etc., ao mesmo tempo que ele se destaca, ele acaba tendo alguns links, né, de integração. Bem interessante. Uma escadaria também, né, para chegar nesse ponto, que lindo. E a própria forma fragmentada, né, ela passa essa ideia de pertencimento no lugar. Se a gente olha a rocha também é irregular, né? A ideia de fratura, etc. O texto da Jaqueline diz assim, né, a inserção arquitetônica é respeitosa e delicada. A paisagem parece ter sido encarada como uma ruína, onde as questões de patrimônio e restauro da arquitetura são aplicadas ao sítio. A intervenção caracteriza-se, então, por transições claras e precisas entre o que foi planejado e o que é paisagem natural. E aí os materiais, o concreto, esse aço patinado, o aço inox dos corrimãos, e tem uns topos, umas extremidades que são envidraçadas. Observem que detalhe, nessa imagem menorzinha, percebem que o final, assim como se fosse uma pequena plataforma, assim, dentro desse mirante, o topo é envidraçado. A imagem anterior também aparecia um trecho ali à direita, ó. Eu não sei se é envidraçado ou é só por não, acho que tem um vidro por baixo para proteger, né? Tem, está aparecendo uma bordinha. Mais um exemplo. Em rotas turísticas, né? Então, legal que ela fez esse link. Aí, esse segundo exemplo. A abordagem inicial foi destacar e ampliar a experiência de caminhar a partir da estrada até a beira-mar, neste lugar especial. Portanto, a preocupação principal era desacelerar este movimento e fazer do próprio caminho um meio de reorientar o modo experimental. Sobre o aspecto funcional, essa solução mais orgânica, também como ela faz idas e vindas, né? Ela prolonga o percurso e, com isso, garante na rampa uma inclinação baixa, né? Para a pessoa poder acessar, que ali onde esse complexo foi implantado tem um desnível grande, como dá para ver na maquete, né? Então, esses elementos, eles ajudam também em compridar para conseguir ter uma inclinação mais adequada, né? Provavelmente para atender os portadores de necessidades especiais. E, de quando em quando, esses círculos eles propiciam, ao longo desse percurso, né, uma possibilidade de ser usados também como mirantes, né? Uhum. Ah, olha que interessante. Terceiro exemplo, uma torre de observação.
Eu acho que era observação de pássaros, né? Essa é uma estrutura de... E, assim, só para chamar a atenção, porque depois isso vai aparecer no trabalho dela, os exemplares que ela está usando, um era em concreto, o outro era em aço patinado, praticamente, e esse é em madeira. E é os 3 elementos que ela vai usar em várias propostas que a gente vai ver ao longo do trabalho. Ela realmente utilizou todo o material que ela pegou, não foi só para constar. Olha lá. A plataforma... a plataforma... Oi? Não, vai. Não, eu vou ler o textinho, que às vezes para vocês fica muito pequenininho. Vale a plataforma de observação foi, então, a plataforma de observação foi dada a forma de uma torre em um espaço principal, com um espaço principal no topo, com vista para o lago, e 2 pequenos espaços no caminho para o topo. Um de frente para uma árvore de nidificação de aves nas proximidades, e outro de frente para a coroa dos 2 grandes pinheiros. Então, bem como o Zé disse, é de observação de aves e ninhos das árvores. Ninhos das aves nas árvores. É muito ar. Legal, né? Que bonito, que lindo esse visual. Eu não sei, a gente não ouve falar tanto assim em observação de aves, mas aqui no Rio Grande do Sul tem bastante, bem para o sul do estado, naquela região de Mostardas, Tavares, eles têm conhecidos de São Paulo que já vieram em eventos aqui. Osório também, uma vez que nós fomos visitar lá o Parque Eólico, Zé, te lembra que eles estavam com um evento de observação de aves? No próprio parque, essa turma de repente fez a visita, né? Porque eles estão no final de curso, eles pegaram, foi antes da pandemia, e lá no Parque Eólico, naquele galpão de entrada ali, eles passam uns vídeos e ali eles mostram os espécimes. Dentro dos espécimes, as aves têm uma boa quantidade de espécimes que são daquela região, né? É bem legal. Tanto que a altura das pás e as cores, elas levam em consideração a altura de pás das espécies que são características do lugar. Uhum. Então, aqui um terceiro exemplo. Olha que legal, mostrando esse ponto focal que eles explicaram, que é no meio do caminho, esse caminho que eles falam, né, a escadaria, e que numa parte, no meio dessa escadaria, tem essa janela aí de observação. Que legal, né, essa forma de explicar, porque é um desenho técnico, mas ele está sendo utilizado como um diagrama, né? Com esse diagrama a gente consegue entender em proporções e intenções como funciona o mirante e a relação que ele quis estabelecer visual com os ninhos, né, nas árvores e com a própria árvore. Então, eu estou chamando a atenção isso, que tanto nos TCCs como no nosso trabalho, quando vocês forem montar as apresentações, como é importante, né, ter alguma frase, algum texto e um diagrama. O diagrama, para o arquiteto, eu acho que não tem, né, recurso melhor para ajudar a passar uma ideia. Uhum. Daí aqui são outros exemplos que ela colocou. Ora paisagem mais montanhosa, ora perto da água, ora tem neve. Um artifício que eu achei interessante também que ela traz nesses exemplos é os vidros reflexivos. Esses não chegam a ter assim um maior detalhamento. Eu não sei se não é o mesmo projeto em estações diferentes, né, de tempo e ângulos diferentes. Pois é, a gente já debateu isso, mas eu estou achando que não, pelo título, porque diz ali, Gualano Arquitetos numa imagem, Snorreta na outra, USA ou JSA Arquitetos, Architects, não sei. Acho que são outras paisagens,
mas sempre assim, exemplos de inserções na natureza do construído inserido, com os envidraçados, madeiras, pedras, o uso de passarelas, criando mirantes, o uso da cobertura como um terraço. Então, acho que tem aí formas geométricas bonitas e belas inserções. Opa! Acabou. Agora vamos para o trabalho propriamente dito. Isso. Apareceu, mas eu acho que ainda não está tela cheia. Agora sim. Então tá. Então, o título do trabalho da Jaqueline foi Rota Náutica, Intensificadores de Paisagem. Interessante que esse termo a gente ouviu também já nas palestras daquela arquiteta Luciana, da Ela. Ela falou sobre intensificadores de paisagem e um pouco também nas obras de arte daquele casal que o grupo Dariel trouxe na primeira aula, tem um pouco isso também, talvez não nos exemplos que eles trouxeram, mas a gente viu outros exemplos onde criam espécies assim de molduras para a paisagem. Ela se apaixonou pela lagoa, né? E aí começou a recolher material para estudar, e aí ela chegou à conclusão que ela era pouco explorada, e ao mesmo tempo que a exploração, que se eventualmente ocorresse, que é esses intensificadores de paisagem, eles deveriam ser feitos de tal forma que não agredisse muito os ambientes, né? Porque parte dessas costas, desse mar de dentro, são áreas de tombadas, né? São pela preservação. Então, nesse estudo que ela fez antes do trabalho, ela identificou as áreas de preservação, mas que poderiam ter algum tipo de intervenção, identificou outras que eram mais urbanas, e assim, vocês vão ver no trabalho, ela identificou umas 3 ou 4 categorias que, de certa forma, caracterizam as partes que estão dentro da lagoa. E aí ela fez projetos padrões para isso, né? Dependendo da categoria, iria usar um tipo de projeto de intervenção, dependendo da característica, seria outro. E aí, para as 4 categorias, ela faz uma proposta arquitetônica. Mas a gente vai ver que são uma série de lugares, ela não vai fazer os mesmos, até porque, em alguns casos, seria repetido, né? Mas é bem legal. Então, aqui, ó, propõe um caminho sui generis, né? Uma rota peculiar, singular, e uma bela paisagem, fazendo essas considerações que foram feitas antes de ela começar o trabalho. Uhum. O lugar, né? Ela chama essa primeira parte de atmosfera. Aí ela faz um link com o vídeo, mostrando algumas imagens, né? Algumas imagens. Aqui essas pedras, né, são a Ilha do Barba Negra, depois aqui um farol. Ali a Ilha do Barba Negra é porque tem várias situações ao longo da costa que a pedra está presente. Quando ela mostra o outro farol, também existia vários faróis, né? Hoje alguns já se perderam, outros ainda existem, funcionam, e tem outros que até existem, mas não funcionam. Então, ela está, de certa forma, também resumindo as condições que ela, através da pesquisa, identificou. Uhum. Aqui, Muitas partes que são reservas, né? Tem o seu leito com areias finas, como se fosse praias. E hoje, embora não tenha infraestrutura, quem gosta de vela e barco, o pessoal faz alguns desses percursos que ela indicou. Claro que aí é mais precário.
E, às vezes, até um barco que quebrou um leme, estragou uma vela, acaba indo à deriva, chegar nesses lugares que muitos deles não têm nem lugar para socorro, né? Já tem que se valer de outro tipo de estratégia, ou consertar, ou levar um celular, enfim. Aqui está mostrando São Lourenço do Sul, que é uma praia, né, que ela tem um movimento, e é bem reconhecida no estado como uma praia de água doce, né? E Ela já depois teve aparece, né, aparece na rota criada por ela. e ao longo da história ela já teve até mais importância do que hoje ela tem, embora ainda seja uma praia bem procurada. E aqui está, então, Aqui as quatro. as 4 paisagens que ela elencou como sendo as mais significativas. Então, aí o que ela começa? Ela está falando agora da estratégia dela, né? Tem a lagoa, e a lagoa é igual a um sistema, né? Esse sistema ela vai propor o dela, mas dentro da interpretação dela, essas coisas se equivalem. Então, ela bota pensar a lagoa como um sistema onde, uma vez estabelecidas as rotas, são implantados dispositivos espaciais permanentes, infraestrutura na forma de marcos, oportunizando a descoberta de uma paisagem única. Então, essa ideia de vincular essas rotas, ou, de certa forma, democratizar essas rotas para uso, principalmente de barcos, e essas rotas, elas, horas, vão servir de infraestrutura para socorro, e horas vão servir também para uma espécie de programa que ela propõe, né? Que pode ser tanto observação de pássaros, do ecossistema, ou até usufruir, né, das situações como praias mais agrestes, etc. A gente vai ver depois, mais adiante, isso fica mais claro. Ó. Então, agora ela começa a pegar esse mapinha esquemático para criar uma série de análises que ela vai falar, que ela vai utilizar depois pelo projeto dela. Então, uma das estratégias que ela vai usar é alongar, né? A arquitetura é um forte signo na paisagem. Estender essa atuação onde o inabitual sucede o habitual para as outras áreas, diversificando o turismo de acordo com as condições de cada área. Então, foi o que a gente comentou, né? Ali ela criou uns íconezinhos azuis, onde ela começou a mapear, né, situações. Nesse caso, eu acho que era até o que ela marcou Os que existem. Como é que chama? Faróis. Os faróis que existem. Uhum. Né? E aí e um que a está ideia... com um xizinho é porque ele existia, mas não existe mais. Não... Isso aconteceu também. Eu acho que foi isso. Porque eles eram de sinalização, né? Então, cada pontinha dessas tinha mesmo. E a ideia era unir. Aí ela está mostrando esses faróis, mas a gente ela vai tentar unir com outros aspectos que ela acha importante. Mas está explicando, né? Mostra uma imagem, um pequeno texto e diagrama, né? Ilustrando. Esse diagrama, que, assim, bastante simplificado, mas não, a gente reconhece de cara, né? Esse formato da lagoa, ele é muito característico. Imagina se não tivesse isso numa apresentação normal, a pessoa vai ficar meia hora dizendo que ao sul tinha dois antigos faróis, que na metade oeste tinha outros 3, sendo que o mais ao sul não existe. Uma coisa assim, que quem está ouvindo tem que fazer um esforço muito grande. Esse diagrama, que ele é esquemático, ele é altamente comunicativo, né? A pessoa visualmente, numa olhada, 15 segundos, consegue entender, né? Como ajuda o texto e a explicação. Isso aí. Ó, ativar. A ativação é a ação por excelência, sempre transformadora, nunca inerte ou indiferente. O território se ativa com a presença da arquitetura. Então, ela está dizendo que ela vai respeitar, mas também, de certa forma, ela vai impor, né, a presença dela, que tem a relação com aqueles estudos de caso que a gente viu, né, com aquela relação mais sutil. Não é uma coisa que agride, mas também não é uma coisa que é mimética. Ela se destaca respeitando algumas questões do lugar, né, ou interagindo, ou se articulando.
Outra estratégia que ela vai usar, né, que está dentro dessa ideia de conectar, etc., é conectar. Distâncias não significa falta de envolvimento, mas uma forma diferente de envolvimento. É fundamental uma operação de nexo que posicione os elementos como a rede. Eu não sei se é aqui que ela comenta que os percursos que ela propõe não é só em função da qualidade ou da característica do espaço. Ela propõe também esses percursos em função de uma distância máxima confortável do barco à vela. Então, esses percursos as pessoas podem fazer de 4 a 6 horas, eu não me lembro exatamente quantas horas, né? Mas está fundamentado, não é uma coisa, não, lá é bonito, eu vou botar um percurso lá. Ela pesquisou, olha, um barco médio, tem um conforto e tal, o ideal para quem está fazendo, não é uma regata, está fazendo um passeio, é tantas horas navegando, depois pode parar. Então, aí ela já começa a sobrepor as informações no diagrama. O diagrama está ficando mais complexo, né? Para cada ideia. Isso aí depois vai dar subsídio para o master plan dela, que ela reúne tudo isso e mais um pouco. Né? Mas, por enquanto, ela está falando das estratégias, do conceito, que é justamente a etapa que vocês estão. Né? E mais que ela vai considerar nas análises para bater o martelo dos pontos em que ela vai ligar. Né? Então, ela vai considerar as cidades, né, os municípios ali, do seu ponto de vista da economia. Então, ali está, eu não vou saber me lembrar, não vou me lembrar das Sim, o conteúdo que ela analisou, né? Porque foi em cima de uma pesquisa de muitos dados. Os dados a gente não se lembra. É isso que tu quer dizer? Não, o nome tu quer dizer. Da eu cidade, também todas não sei, mas eu sei ali, ó, São José do Norte, Mostardas, Tavares. Essas eu já fiz, já andei de bike por essas bandas aí. PS, que é? Tu te lembra? Palmares. Como? Alguém contribuiu ali, eu não ouvi. Palmares, onde eu moro. Palmares. Verdade! A terra do Michael. Nos ajuda, o que é o CS? CS? Do lado, Isso aí, Capivari. Pode ser Capivari. Capivari do Sul. Isso. Do outro lado, lá tem Tapes, tem São Viamão, Francisco. Barra do Ribeiro, Tapes. Viamão, eu não vi Viamão. Tem ali. Tem o Via. Tapes, aquele ar ali deve ser um balneário. Ah, é. Camaquã, São Lourenço do Sul, aquele TU ali, não estou lembrado, Pelotas e Rio Grande. É que ela dividiu por economia, né? Onde eu comprei pimentas agora na volta, não é? Onde? Na volta de Pelotas. Pode ser. Para num lugar chamado Turuçu, que tem a casa isso da pimenta. Isso Ai, mesmo. feriadão é uma coisa tão boa para a gente adquirir conteúdo, conhecimento. De qualquer forma, ela colocou, né, os municípios que são mais urbanos ali. Que tá o Ara é Arambaré. Isso. Eu não me lembrava nem que a Vacatu. A ruralidade, onde tem maior parte rural, e a salinização, ela colocou, então, nesse terceiro, né, diagrama. Muito bem. A partir do mar, lá da parte mais sul, né, ela criou ali um conjunto de nuances de cinza. A parte mais salgada é aquela que está junto do mar, na parte mais sul, né? E à medida que ela vai indo em direção a Porto Alegre, ela vai se dessalinizando, ela vai se misturar lá com os rios lá do Delta, do Jacuí, do Guaíba, do Estuário, da Lagoa, enfim. Isso tem a ver com a flutuabilidade também. Vamos adiante, então. Isso. Mais um pouquinho de informação e o mapa vai ficando um pouquinho mais, né, completo. Aqui tem algumas das cidades. Mas aí o que ela fez? Ela criou uma hierarquia por habitantes, né? por hectare. Então, não nem é por hectare, é por cidade. Então, aí, se a gente olhar no canto direito embaixo,
né? O círculo menorzinho é 10 mil habitantes, o intermediário 50, um pouquinho maior, é 100, e o grande é 400 mil habitantes. E aí ela localiza aquelas cidades que a gente viu, ela dá uma ideia, né, demográfica da quantidade da população. Ela também anota aí nessa estratégia, que foi a partir dos dados que ela levantou, que 25% da população do Rio Grande do Sul vive ao redor da lagoa, né? 8 municípios dos 15 envolvidos têm suas cidades situadas à beira da Lagoa dos Patos. Então, ela identifica isso, né? Que desses municípios, alguns estão literalmente na borda, né, da lagoa. Uhum. Mais um esquema. Agora, o sistema, de novo, né? 1.240 embarcações leves são abrigadas pelos 9 clubes náuticos existentes. Ali, o tempo que eu achei que era de 4 a 6 horas, não é. 3 horas como tempo de viagem confortável para o cruzeirista. Então, e ela começa, a partir do sistema que ela está criando, interpretado do sistema da lagoa, ela começa a elencar os pontos que ela acha interessante conectar para a intervenção. E esses trechos, eles têm no máximo lá em torno de 3 horas, que seria, né, o tempo. A pessoa, claro, se quiser, ela não precisa parar a cada 3 horas, mas a cada 3 horas ela dá essa alternativa de a pessoa montar aí, né, o velejador, os percursos que ele quer fazer. E vai que está chegando o final do dia, anoiteceu, escureceu, a pessoa sabe que um pouquinho mais vai ter lá um refúgio. Aqui é outro item. As estratégias, né, as relações fundamentais, ó, tipo cruzeiro, aí ela até marca algumas possibilidades, não só do cruzeiro, que seria as 3 horas, mas aí, tipo regata, né, competição, que aí os percursos são maiores, eles precisam de uma condição de navegabilidade também diferente, e isso ela considera nessa proposta dela, né? Provavelmente alguns trechos até já existam marcados para regatas, que ela sobrepôs na malha dela, né? Então, pontos de apoio do trajeto Porto Alegre-São Lourenço do Sul, tanto para regata como para cruzeiro, outros pontos complementares dispostos para possibilidades de viagens mais curtas, que era isso que a gente estava comentando. Aí, então, para esses pontos, voltando ao que ela mostrou anteriormente, os pontos têm, vamos dizer assim, vocações diferentes. Então, esses pontos, ela propor o que ela está chamando de marcos, né? Que são marcos com programas diferentes em função do que a costa sugere, né? Então, é uma infraestrutura mínima para uma máxima relação com a natureza, para utilizar, mas considerando sempre essas questões de preservação, etc., né? Não é uma exploração assim, edilícia de construção de hotéis, etc. O que ela está propondo é uma coisa diferente. Então, aí ela criou esses pictogramas, né, que identificam os elementos que ela vai propor. Então, tem um que ela chamou de refúgio, que é um parador nômade. A gente vai ver que ele tem um local de uso comum de várias pessoas, e também oferece umas espécies de unidade para pernoite, que aí é individual. Depois tem o observatório, que às vezes ela compõe junto com o refúgio, que é para a paisagem desvelada, que ela chama, é uma espécie de observatório mais horizontal, que a gente vai ver, né? Depois tem plataformas de banho, que é a Lagoa Domesticada, que ela propõe utilizar mais junto das áreas urbanas, de maior concentração de pessoas. Depois ela tem alguns tipos de atracador, né, que é retiro para conectar o pessoal do barco com a costa, e depois o elemento propulsor da vela, que estimula a conexão. Agora a gente vai ver esses... Não. Antes disso, vocês veem que até agora ela usou os espaços com diagrama para falar das diretrizes e do conceito.
Agora que ela reuniu tudo isso, que ela tem, conseguiu expor o que ela queria, não tentando nem no mérito de acertos e erros, ela vai, né, trazer isso para uma ideia geral, que é a escala maior. Antes nem estava marcada a escala, embora todos os desenhos estejam em escala, né? Antes a gente estava tratando de conceitos, de diretrizes e utilizando das imagens para melhorar o entendimento disso. Agora já começa a aparecer uma proposta arquitetônica, né? Como resultado, então, das análises e raciocínios mostrados, ela monta esse plano que é uma, no caso dela, é uma planta resumo, agora vai aparecendo. Ó. Ela é praticamente a sobreposição daqueles elementos de análise no que estão contribuindo para a ideia dela, e aí sim já com uma proposta, porque já aparecem os ícones, né? Já está localizado onde vai ser os pontos, né? E aí eu vou pedir para tu ler, porque eu não consigo ler aquela legenda, não sei se tu consegue. Não, está pequenininho mesmo, não, mas então ela marca aonde são os núcleos urbanos, aonde são pontos de interesse de barcos, aonde são os canais de navegação, ela marca onde tem bancos de areia, aonde tem rodovias e aonde tem pontos de intervenção. Então, esses são os locais. E aí ela usa, você deve ter percebido que ela criou uns íconezinhos para cada uma das intervenções que ela está fazendo, né? Então, ela tem 6 tipos de marcos. Ela tem, no marco 1, um local onde é acampamento permanente. No marco 2, onde ela tem torre de observação. No marco 3, plataforma de banho. No marco 4, cais, rampa e acesso local. E no marco 5, o elemento propulsor da vela. E aí conecta essas... Essa imagem reforça, aí fazendo uma analogia com o trabalho que vocês estão fazendo, né? Ela não tratou todos. De certa forma, até tratou porque ela repete. A gente, se olhar no mapa, vai ver que o íconezinho ele se repete. Então, ela deu uma solução para tudo através de uma solução de 4. Mas, necessariamente, não precisava ser isso. Ela poderia ter identificado tudo isso, e até situações diferentes, e elencar, né, pontos aonde ela vai fazer a demonstração da viabilidade da ideia dela. Por que eu estou dizendo isso? Vocês estão muito preocupados na hora de escolher o lugar, que no momento que vocês escolham o lugar, a nossa costa, que também é grande, em quilômetros, vocês vão ter que detalhar tudo. Não, a ideia é sempre mostrar essa porção maior, em que a gente consiga ver, né, o trabalho como uma proposta que ela tem continuidade. Agora, independente do tamanho do que vocês vão, a área que vocês estão reservando para interagir, vocês não vão precisar detalhar tudo, mas é importante mostrar que a ideia de vocês ela tem continuidade, ela abrange, né? Ela se conecta, ela tem, que é o que ela está fazendo. A gente consegue ver aqui a lagoa inteira, ela não fez o projeto para a lagoa inteira, né? Ela só mapeou coisas que são significativas para qualquer lugar, alguns mais, outros menos. Então, esse master plan, a gente consegue ver com clareza as intenções delas e as características das análises que servem para esse trabalho, né? Então, essa escala maior que pega, né, maior que a gente consegue ter ideia do todo, eu acho, sim, fundamental para dar um norte e até consistência para a proposta de vocês, né? Então, não se esqueçam de sempre que começarem as propostas ter os mapas, os desenhos numa escala grande, onde a gente consegue situar, onde a gente consegue perceber os aspectos que são mais gerais. Uhum. Até aqui, então, está muito bom. O Zé está pontuando o tempo todo, né? É para mostrar uma forma de apresentar. É a construção de uma ideia. A ideia não vem pronta e ela não é... Vocês não vão mostrar só a ideia pronta e a ideia final. Essa construção é o principal do exercício do semestre. Claro que isso aqui é um TCC, foi feito em 2 semestres, como o Zé disse, no caso da Jaqueline, ela optou por fazer em 3 semestres,
Então, tem aí muita pesquisa e a gente vai ver, chegando ao final, projetos absolutamente detalhados, né? Mas é um TCC. Sem esquecer, né, Cris, que eles já viram o projeto do arquipélago, né? Já. O projeto do arquipélago foi feito nessa disciplina, né? Embora ele não aprofunde tanto alguns aspectos, ele passa a se comparar com esse trabalho da Jaqueline por todas as escalas, né? Ele vai lá desde as questões mais gerais, o grupo demonstrou, né? Passou por esses estágios, diagrama, explicando, né, os conceitos. Claro, são 2 trabalhos excelentes, mas a gente vai trazer para você sempre o melhor que a gente tiver acesso. Isso aí. Aqui também, ela criou, né, por meio de cor, diagramas para ajudar na compreensão das estratégias que ela vai utilizar. Nesse caso, esse item é o equipamento, né? Então, água, óbvio, ela botou azul, quer dizer, até nem é tão óbvio. Margem é branca e terra é cor de terra, é pardo, né? A aplicação da paisagem como ela é hoje, a água como barreira natural, né, hemisfério da paisagem, a gente vê ao longo de toda a costa, não é um conflito, mas essa espécie de dicotomia, né, entre o sólido e o líquido, né, que é essa linha mais seca que divide entre a água e a terra, e a hibridização da paisagem, conexão das 2 zonas, né, através dos equipamentos, tem como característica principal o vazio. Então, ela está propondo esses hiatos, né? Ela quer construir isso, ela quer ser, vamos dizer assim, a protagonista de fazer essa ligação entre as 2 coisas. Então, ela está usando essas metáforas, esses desenhos, né, para reforçar essas intenções conceituais do trabalho dela. Relação programa versus vazio. Uhum. Ó, agora, então, ela já está entrando numa outra escala. Ó, observador abrigado. As inserções devem orientar o olho humano para o exterior, uma vez que do interior o foco se concentrará no exterior. O objetivo é, então, colocar o espectador no exterior, na posição de observador abrigado, né? Então, está chamando a atenção, né, do conceito do que é para ela esses observatórios, né, esses pontos. Estruturas leves e recicláveis. Claro, isso aqui é tudo resumos do que ela construiu, mas ela optou pela sua estrutura, é óbvio, né? Mas se a pessoa não refletir, não chegaria a essa conclusão. Ela optou por estruturas leves e recicláveis, por quê? Porque a maioria desses pontos, eles não estão perto embora alguns até estejam, mas a maioria não estão perto das cidades onde tem infraestrutura. Então, seria um problema propor longe, né? Como é que eu vou construir lá no meio de um parque um prédio de tijolos, por exemplo? Como é que eu vou construir com concreto? Eu vou ter que levar armadura, etc. Tudo vai ficar complicado, né? Então, ela propõe essas estruturas leves, recicláveis, porque elas podem ser todas fabricadas no local, levadas e montadas lá, né? Então, vai facilitar não só o transporte, a construção e, por serem recicláveis, a manutenção. Então, dentro do conceito dela, ela também se preocupou na escolha desses materiais. Então, as inserções foram pensadas através da lógica da montagem, minimizando desperdícios e para que nenhum dos lugares envolvidos seja permanentemente alterado. Isso é uma outra coisa que ela colocou que é um plus, né? Hoje, os nossos conceitos de arquitetura, da boa arquitetura, pelo menos, são uns. Mas se a gente olhar a história da arquitetura ao longo desses séculos, isso não é unânime em todas as épocas, né? A própria arquitetura moderna ela nos legou grande parte da arquitetura contemporânea de hoje, mas a gente sabe que cometeu equívocos, né? Então, nada é linear. Por ela se dar conta nisso e colocar no texto, assim, denota uma grande sensibilidade da parte dela. Hoje ela tem essa convicção, mas ela também sabe que essa convicção também ela é móvel, né? Também ela não é definitiva. Para a nossa situação de hoje, ela é, pelo menos, razoável. Uhum. Equipamentos. Artificial no natural, com a naturalidade do material, né? Então, aqueles conceitos que a gente viu lá adiante, que ela vai intervir, vai procurar estabelecer determinadas relações,
mas ela reconhece que não é natural e que, de certa forma, ela quer que compareça, pelo menos por agora, né? Então, inserções respeitosas e delicadas, onde a paisagem é encarada como elemento compositivo, da mesma maneira que se encara-se patrimônio edificado. Isso também ela já tinha dito lá anteriormente, né? Não disfarçar a inserção artificial do espaço, evitando atitudes de mínimo, que poderia ser, mas ela não quer, é um direito. Os exemplos que ela trouxe também, ela já começou a falar sobre isso quando ela trouxe aquelas referências. Porque ela poderia ter escolhido bons exemplos com arquiteturas miméticas, mas aí é uma convicção arquitetônica. Então, ela diz, ó, pelo contrário, procura expor a tensão entre o natural e o artificial, fazendo com que a arquitetura ressalte a natureza e vice-versa, né? Uma não se sobrepõe à outra, as duas se encontram, né? Tem um lugar numa proposta como essa. Vê, pessoal, um parágrafo, olha a quantidade de informação, do ponto de vista da arquitetura, a gente encontra. Então, agora eu acho que ela vai começar a mostrar o projeto. Eu também não me lembro muito bem a sequência, mas é a plataforma. Então, ela abre com essa imagem, né? A ideia dela é levar uma espécie de trapiche afastado para propiciar tanto quem vem por terra, essa solução ela propõe mais próxima dos centros urbanos, então quem está no parque ou numa parte da cidade que seja de balneabilidade, pode acessar esses elementos, tem lá uma infraestrutura de banheiro, mas ela serve muito mais para lazer, para tomar banho de sol, se atirar na água, e de vez em quando ela tem essas paredes mais altas com o objetivo de criar proteções para os ventos dominantes. E quem tiver de barco também pode atracar aí e utilizar essa solução de intervenção para a lagoa. Ó, os diagramas explicando o conceito desta, que ela chamou a ilha. Na verdade, é uma ilha artificial, né? Ó, o interior protegido, que a gente comentou, né, dos ventos, etc. Ó, direcionado, quando ela faz essa proteção, ela tem o cuidado de não perder de foco a vista possível, né, os visuais, os enquadramentos de fachada, os acessos. Ó. Ela resolve o projeto de uma maneira, claro, ela está trabalhando com cilindro a partir desses anéis, né, que são de estar, circulação, acesso, e o último anel ela chama a própria lagoa. Conexão visual, o volume abre-se para a cidade, é isso que a gente estava comentando, ela vai girar cada volume de acordo com a condição da cidade. Isso que a gente falava, né, da importância, ela mostrou o projeto primeiro, até não sei se não teria sido mais interessante ela ter mostrado essa plantinha antes, né, em que ela acho faz que ela quis causar impacto, né? Claro, não, mas ela tem o direito dela, né, eu não estou achando que é pior, só um comentário. Mas como é importante, né, a gente ter, a imagem não está muito boa, mas, Cris, eu acho que tu que está com o mouse, o meu não aparece, mostrar ali que está aparecendo o desenho dos loteamentos em cima, né? Mais em cima. Então, aí ela amplia um pedaço para demonstrar a implantação, mas sem perder a ideia do conjunto, né? Aí eu não me lembro se essa aí não é a parte, aquela junto a São Lourenço, eu acho. São Lourenço, eu não me lembro. Então, aqui ela implantou dentro de um parque, né? Parque reserva, importante do ponto de vista ambiental, desviado a presença da vegetação característica das zonas úmidas, além das figueiras centenárias. Então, ela propõe um percurso lá que a pessoa vai passando, vê as figueiras dentro do próprio parque. Nesse passeio, quem estiver dentro da cidade vai também usufruir, né, das características do parque, do ponto de vista da mata nativa e também da lagoa, né? Aí depois ela está num trecho de praia, não dá para ver direito, mas tem uma linhazinha branca entre o azul claro, que é a zona de praia, e lá para baixo está o Arroio de São Lourenço. O arroio define limites da cidade e é através dele que as embarcações chegam ao Yacht Club, né, infraestrutura náutica da cidade. Essa aí na Praia das Nereidas.
tem até um hotel ali onde ela está propondo. Então, na hora de implantar, apesar do lugar já ser o suficiente, ela dá um zoom e descreve as características que tem a ver com a intervenção dela, né? Na praia dessa existe um hotel que eventualmente até os caras poderiam ficar lá, né? Tem o arroio, que tem um iate clube, que a pessoa poderia até deixar o barco lá, e quem não quiser ficar só em contato com a reserva, vai ficar nesse anel que ela dá a oportunidade de a pessoa utilizar. Uhum. Aí já é o projetinho dela, né? Tá as plantas baixas, dos diversos níveis, e ali embaixo, ó, um cortezinho numa escala esquemática, mas como é importante para a gente entender, né? Com a figura humana, que é a referência de escala, as árvores, né? A vegetação lá do lugar, né? E até para a gente entender a proporção do que ela está propondo, né? E já dá para ver algumas coisas, ela tem tipo uns anfiteatros, que são potencializadores também da paisagem, que a pessoa consegue ficar em partes mais altas, né, para poder ver. Aí o projeto em si também não interessa, nós não vamos entrar ali nas divisões, etc. Só demonstração, né? Mas ela veio caminhando até chegar à edificação. Aí, depois que ela demonstrou a implantação, etc., o que ela está dando agora uma ideia? Né? A ideia da materialidade. Então, a gente tem aqui uma estrutura explodida, né? Uma perspectiva em que a gente consegue ver as partes, né? Como é que a modulação desse elemento. Pelo que eu me lembro, as partes de fundação eram de concreto e o restante tudo era de madeira. Uhum. Uma perspectiva interna para a gente ver, ela se preocupou em ter lugares para sentar, para deitar, para tomar sol, algumas escadas, né, para a pessoa poder se atirar e voltar. Esse deu. Agora outro ponto, outro marco, como ela chamou, né? Os marcos. Atracador, retiro conector, né? Então, esse ele pode ser usado sozinho ou composto com aquela situação de ter os lugares para pernoite, né? Então, aí dentro, a gente vai ver no projeto, ele, além de ele ser ele está sendo previsto de ele se voltar, né, e enquadrar partes da paisagem, ele também tem uma infraestrutura mínima lá de cozinha, etc., que a pessoa pode utilizar ao atracar, né? Aí tem um diagraminha mostrando, né, ela parte lá do paralelepípedo e aí ela vai loteando esse paralelepípedo com as atividades do programa que ela elencou, que ela considerou que seriam importantes para esse marco. O acesso, né, uma parte mais central. A gente vai ver que essa janela em fita tem por dentro um banco, então enquadra a paisagem, mas tu pode ver a paisagem sentado, né? O canto que ela subtraiu do paralelepípedo, a gente vai ver que serve como para enquadrar a paisagem com o céu, inclusive para o olhar, para a observação noturna, né? Ó. Orientador 2, aí ela já está mostrando uma outra intervenção. Nesse caso, esse marco ele pode ser utilizado naqueles trechos que a gente viu que ainda existe os faróis, né? Então, a orientação desse marco ela estaria voltada sempre para o farol. E essa para o céu. E essa para o céu. Que lindo. Ó. E aqui, então, ela, para efeito de estudo de caso, ela seleciona, né? Ela poderia ter em vários lugares, mas ela selecionou esse. De novo, vocês estão vendo ali, ó, à esquerda, embaixo da tela, ó, tem um mapa que pega um entorno maior, ó, porque como essa zona, quando tu amplia, é de borda, ela fica muito parecida, tu não consegue entender exatamente como é que é. E no momento que ela coloca ali um pedaço maior da lagoa, a gente consegue fazer a transição das escalas, né? Então, a gente tinha aquele mapão maior,
tem esse... O mouse, ó, essa coisinha aqui, pequenininha. Essa coisinha aqui, ó, dá para ver lá onde está olha lá onde está o farol, né? E aonde ela implantou virado para o farol. E aqui os equipamentos que ela botou. Ó. Tem os refúgios, tem aqueles pequenininhos lá né, que são os lugares para dormir, o atracadouro, né? Então, a característica do lugar. Lá existe um bosque de pinos, apesar de ser um lugar isolado, isso não significa ausência da manipulação da paisagem pelo homem. Os bosques de pinos, apesar de uma espécie exótica, já caracterizam a paisagem do sítio no imaginário das pessoas. Nortezinho básico. Aí, então, ela entra com a plantinha, que aí eu acho que eu e a Cris não vamos, né? Mas ela tem lá um conjunto de sanitários, tem um equipamento para cozinhar, e aí, os banquinhos que a gente falou ali, e aí ela apresenta ali embaixo, em cima é a planta baixa, com a marcação de corte, algumas cotas gerais, depois ela tem, uma é a cobertura, né, e a outra a planta baixa, depois uma fachada e um cortezinho. Um outro corte mais ampliado. E aí, então, uma perspectiva interna lá, enquadrando o farol, né? E aí essa estrutura metálica revestida com essa chapa, né? Essa chapa de aço patinado. Muitos conhecem Cortem. Cortem é a marca, mas de qualquer forma a gente identifica o material. Um banquinho ali para... De novo, a demonstração de como a estrutura funciona, está ali a modulação da estrutura, né? A estrutura principal do piso, a estrutura principal das vedações laterais e a estrutura principal da cobertura. E aí, depois, na segunda imagem, a gente já tem a estrutura secundária para poder fixar, né, os diversos tipos de materiais que ela usou, tanto de piso, como cobertura e vetos. Ela fez ao contrário, né? Ela descascou, ela veio fechando, mostrando. Daí tem umas chapas de proteção térmica necessárias, né? E o material do aço, lá tem a ver a analogia com a pedra, né? Com o ferro, que é uma espécie de pedra, mas também faz analogia aos cascos dos barcos, né? Uhum. Aqui E o aí, detalhamento dessas camadas que tu falaste. Aí, praticamente, com raras variações, ela escolhe, ela unifica, né? Todas, apesar das construções serem diferenciadas, praticamente elas vão ter o mesmo tipo de estrutura. Então, aí tem uma descrição dos elementos que ela usou. Chapa em aço patinado, fixado, perfis ômega, drywall como isolamento térmico acústico com lã de PET, perfis laminados tipo I, placas também de OSB, o TIVEC, tá? Não, foi um barulho, alguém que entrou. Tá. E externamente ela usou, então, a chapa de aço patinado fixado, né, com perfis ômega, tanto interna como externamente. Terceiro elemento, o refúgio. O parador nome, que são essas unidades distribuídas, né, ao longo da praia para as pessoas que quiserem pernoitar. Apareceu na implantação, né, no meio das árvores ali. Isso. Aí não tem banheiro, não tem nada. O banheiro é só naquele outro lugar, ou então na natureza. Aqui o banheiro é no mato. E aí ela aproveita. Alguns tampões são mesas, né? Mas basicamente o que tem é extremamente minimalista, né? Um lugar que o cara está abrigado lá do frio, da intempérie, com uma vista para poder dormir. É quase uns containers, né? Aqui os desenhos, né, de zoneamento das funções. De novo, a demonstração. O vidro pode voltar aquela imagem ao vidro, ele está protegido por uns tampões que dá para abrir, né? Se não me engano, aquele da esquerda ali até ele funciona como um deck, mas não tenho certeza, não me lembro. Pode passar.
É praticamente a mesma estrutura, só que agora ela coloca alguns laminados de pinos internamente, né? E externamente um lambri de madeira. O tratamento que ela dá para os lambris é queimada, é uma técnica antiga de proteger a madeira, né? Ela se passa Passa um com óleo, não, maçarico também, né? E aí eu conheço óleo queimado. Uhum. óleo queimado também, mas também pode ser só por queima. Aí a madeira vai escurecer mais nos veios e é uma proteção. Interessante. E agora eu acho que é o último, né, Cris? O observatório, a paisagem desvelada. Então, de certa forma, ela recria, né, no imaginário das pessoas os antigos faróis, que, na verdade, agora eles têm uma outra função, né? Embora até pudesse, não é para ser usado como farol, mas eles fazem, né, esse resgate no imaginário das pessoas. Então, ela cria esses observatórios que, ao longo do percurso da própria escada, ela vai retirando partes, né, para poder a pessoa, ao longo do percurso, também enquadrar as paisagens, né? Não ser uma coisa monótona. E, de noite, isso também vai funcionar como uma grande luminária no local. Né? Um farol, não deixa de ser. É. O legado como oportunidade que ela fala. Então, ela fala lá dos faróis, né? Genericamente, como é que eram os de 1849, de 1924, de 1848, e agora esse legado que ela vai usar como oportunidade. Circulação vertical ocupa praticamente metade, né? Porque a ideia nesse farol, além de ser um lugar para visualizar, a outra metade ela ia usar como uma espécie de sede do parque, onde vai ser implantado, porque os parques não têm sede, então poderia o guarda florestal, alguém poder estar lá. Teria também um lugar para uma pessoa poder passar a noite para emergência, teria um lugar com com reservatório de água, um motor a combustão para gerar energia. A cada andar, ela tinha um programinha que esse marco ele teria múltiplas utilidades, né, para servir de apoio, não só para o navegador. Eu não me lembro se ela chegou a detalhar tudo, mas isso aí eu me lembro de ela ter elencado. Né? Ó. Velar, proteger, sem esconder. Legal, né? Todo vazadinho, né? Deixa eu mostrar aqui. Ele tem essas pequenas rasgos, como se fossem janelas, ao longo do percurso de subida pela escada, dá para ir enxergando. Mas, assim, eu digo legal como ela explora a imagem, ela explora os diagramas, e umas frases, assim, ela acaba criando uma condição de valorização, né, do que ela está, do conceito. É uma sensibilidade, não é para qualquer um. Ponta do Bojuru. Diga. Não, eu ia dizer isso, que o observatório, ele está em terra, né? E aí Sim. o atracadouro é que vai lá dentro da lagoa. A área se destaca pela preservação da vegetação característica da planície costeira arenosa. Sua paisagem é composta por restinga, banhados, matas nativas e campos de dunas. Nesse cenário, a torre surge como um refúgio de metal e madeira inserido na natureza. Aí tem as plantinhas que eu comentei, mas aí para nós também não interessa. Está bem fraquinho, mas dá para perceber que metade da torre é escada e a outra metade, em todos os pavimentos, tem algum tipo de apoio. Isso. Como se fosse uma salinha. Tem um corte, e ela não fugiu, né? Se é outro que está com preguiça, não faz o corte passar na escada, que não adianta para nada. Fez o corte na escada lá para mostrar que dava, que tinha relação com as janelinhas e as vistas, né? As principais vistas.
Nos dois sentidos da escada, transversal e longitudinal. Aí, de novo, a demonstração da estrutura principal, a secundária e os fechamentos. De novo, né, as camadas, e aí uma visão noturna. Como é que iria funcionar isso como uma luminária? Ou como um farol. E aí ela fecha mostrando só as perspectivas, se não me engano, né? Bonito, né? Muito Gostaram, legal. pessoal? Bem completo, né? É um trabalho muito bonito, sensível, competente. Ele é didático, né, na construção do... É quase um passo a passo que ela vai mostrando. Ok. Encerramos aí mais um material para vocês. Queria ouvir, gostaram? Acharam bacana? Nossa, achei muito sensível mesmo e didático. E como é fácil de entender, até ontem eu e as gurias estavam em reunião e tinha também, assim, um material que se desenvolvia, né, também de um trabalho dessa forma clara, sutil, assim, e como esclarece muitas coisas, assim, muito bom. Muito bom. Eu acho que ajuda... Tenham em mente... Desculpa, fala, Zé, tu. Ajuda não só para a disciplina, a maioria de vocês estão fazendo TCC, né? Quem está ligado aí é uma contribuição, acho que válida. Tomara que o pessoal aproveite. E para essa próxima etapa, que é a nossa do conceito, é nessa linha dos diagramas, das ilustrações. Não tem ainda que trazer já pronto. Não. Tá, seria a primeira parte do trabalho dela ali, né? Exato. Deixa eu ver se ainda... Vou ter que abrir de novo aqui, para continuar a nossa... O que mais? Podem ir comentando enquanto eu estou aqui. Eu tive que abrir perguntas. Vocês podem... As perguntas não precisam ser sobre o trabalho, né? Pode ser sobre algumas dúvidas que tenham aparecido no trabalho de vocês que tenham sido suscitadas por esse material. Pode aproveitar que a gente, se puder auxiliar, a gente vai... Foi? A Cris não se mexa, ela vem com os diagramas dela também para a aula, não pensa. Que diagrama? A aula é repleta de diagrama, de imagens, de signos. Tu acha que a gente não percebe? Não, acho que aqui, então, estão enxergando tela cheia? Tá. Mostrando, né, nosso semestre também querendo ser bem didática, no sentido de vocês tirarem proveito do semestre. Então, a gente deixa propositalmente mais livre esse primeiro momento, até o temáticas e territórios. Vocês perceberam? A gente deixou vocês mais soltos, e agora a gente começa com uma bateria de conteúdos. Começou na aula passada com o Evolo, os Skyscrapers, agora a Rota Náutica, e a gente tem semana que vem mais um pouco de conteúdo para vocês, então, apresentarem o conceito. É para o dia 15 de setembro. Então, assim, o que é essa apresentação? Opa! Não, é que aqui tem uma coisa que não ficou legal, que eu vou tirar. O que é essa apresentação do conceito? Com certeza vai ter, né, nessa apresentação, é uma construção também ao longo do semestre. Então, alguma pincelada já ainda da etapa anterior, que vocês
acham que mantém, né, do que foi apresentado. A gente quer reforçar que vocês, então, busquem criar algum tipo de apelido para o título, um título, né, para o trabalho, mas a gente brinca que é um apelido, como se fosse um batizado para o trabalho, que tem que ter a ver com a temática e o local que vocês estão escolhendo. E etapa de conceito, olha o que está escrito: lançar estratégias, apresentar proposições, demonstrar diagramas, ilustrar intenções. E ainda analisar referências. Tá? Pode vir já ao final e faz parte, né, para fazer sentido esse conceito, trazer alguma coisa de programa do que vai ser implementado lá e indicar o encaminhamento para a próxima etapa, que aí vai ser um estudo preliminar. O trabalho que a gente mostrou agora tem, na primeira parte, tem todos esses itens, né? Então, é um exemplo até do que a Cris está reforçando. Essa é a ideia. Bom, eu pergunto, são 4:06. Acho que valeria a pena uns minutinhos para um cafezinho, né? Então, a gente dá um stop aqui na gravação. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Natália comentou que o trabalho está muito completo, legal. Então, vou pausar um pouquinho. Pronto. Só te fazer uma perguntinha rápida. Se eu tenho eu tenho o WhatsApp no computador, Sim. me manda uma imagem, um arquivo, e eu quero gravar, eu vou abrir, para mim imprimir, eu tenho que passar para o computador. Eu vou selecionar no computador, não é no WhatsApp para ele vir para o computador, né? Eu abro o WhatsApp no computador. Assim, ó. Tu recebeu uma imagem por WhatsApp e está com o WhatsApp aberto no computador. Isso, um arquivo. Tu quer salvar o arquivo ou imprimir o arquivo? Eu quero imprimir. É que a última vez que eu fiz direto, ele ficou o que estava na tela. Eu acho que eu tenho que salvar. É. Na dúvida, eu primeiro salvo e depois eu imprimo. E se é uma coisa que tu não precisa ter salvo, salva nos downloads, salva no lugar que em seguida, depois que tu imprimir, tu já deleta. Mas tu opera tudo não no computador, no celular, tu opera no computador. Tudo no computador. Tá, tu abre a imagem do computador, tu salva no computador, tu manda imprimir. Tá, não. Às vezes eu consigo imprimir direto do celular, quando a impressora é Wi-Fi e se a impressora está cadastrada no celular. Não, mas ainda tu já me respondeu o que eu precisava. Tá. Ô Zé, quantos anos fez a Valentina? 33, idade de Cristo. Bah, ainda nova. Outro dia eu estava fazendo essa reflexão. Olha, meus 33 para cá, eu acho que é a melhor fase da vida. Dos 33 para cá. Eu gostei de todas as minhas fases. Eu não tenho reclamação. Não é uma questão de reclamação, mas é que dos 33 para cá, muito mais coisas boas do que as dúvidas, inseguranças e questionamentos que nos atormentam na juventude. Mas faz parte de quem nós somos. Até isso eu acho que foi bom. Se não tivesse, a gente não seria o que é. Me lembro que eu comemorei meus 33. Tu foste na minha festa de 33, foi naquele bar que tinha na Cidade Baixa, chamado Santíssimo. Depois que a gente se conheceu, todos os aniversários que tu fez, tu me convidou e eu fui em todos. Tu e a Patrícia, verdade. É verdade. Não, bem comemorado foi os 33, os 35, depois os 30... Todos os anos eu comemoro, mas que eu estou me lembrando foi esse 33 no Santíssimo, o 34, eu acho que foi também ali na Cidade Baixa. Tu fez uns três ali naquela casa da Goethe, perto da Goethe, que era um restaurante. Não, foi meus 35, a festa ali. Mas foi mais de uma vez lá. Não.
Tem A gente certeza? talvez possa... No Pepo? Não sei se era Pepo, não me lembro o nome, mas ali era uma casa, eu achei que foi mais de uma vez. Eu fui lá. Aquela casa da Dona Laura foi minha Isso. festa dos 35, que foi a maior. Depois eu fiz o dos 40 no Sgt. Peppers. Eu também me lembro. Eu sei, tu estava em todas. Outro dia eu estava vendo umas fotos muito legal. A dos 40, o pessoal da PUC foi em peso. O Bica, o Menegoto, o Fischer, o Mizoguchi. Nossa, aquele mezanino só dá... Nossa, não sei como não caiu tanta gente. Ai, foi muito legal. Ai, que A lembranças turma de boas. peso. Não. Escuta, turma, estão de volta ou estão aí só ouvindo nossos papos? A gente fica aqui, né? Enquanto vocês não voltam, a gente fica papeando. Vamos lá, abram um pouquinho as câmeras para a gente ver que vocês estão por aí. Já Nós deu já nosso tivemos- intervalinho. Nós já tivemos Essa Pedro. próxima lâmina que eu quero ler aqui para vocês. Tá, Renata, estamos aqui, ótimo. Oi, Mariana. Ai, que fundo lindo! É fundo de tela ou tu tem essa paisagem atrás de ti? Não, eu tenho. Que maravilha! Porque realmente parece natural. Quando é fundo de tela, o nosso rosto fica com um contorno e eu olhei e eu achei que tu estavas mesmo. É num sítio, numa fazenda? Não, é um condomínio. Eu tô aqui no condomínio de casa, eu viajei, aproveitei agora o feriado. Isso. Ai, que delícia! Isso mesmo. E com internet, que maravilha, né? Sim. Vai ter uma aula nossa num desses feriados. Eu tenho uns primos do Rio que vêm, nós vamos para a Serra e eu vou dar aula lá da Serra. Legal, Bom, legal. Buenas, vamos lá. Então, essa lâmina, eu diria assim, ó, se hoje, né, uma sexta-feira, para deixar vocês pensando e continuar, para que os grupos possam continuar desenvolvendo o trabalho. 3 itens para vocês se concentrarem. Primeiro, qual seria... deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, num dos itens. Isso aqui não faz sentido. Qual seria um apelido, um batizado, um título que o grupo poderia dar ao trabalho? E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com alguma característica de destaque de cada grupo, tá? São 6 grupos, acho que nós temos. Qual é a característica de destaque? Primeiro ponto é esse, é uma reflexão para vocês fazerem e tentarem já trazer isso para a etapa do conceito, não é para a próxima aula ainda. Tem toda semana que vem ainda para trabalhar isso aí. Item 2, com relação ao território. Qual é um aspecto forte da localização da área de intervenção? Então, o que motivou vocês? Quais os aspectos desse trecho ou trechos selecionados com relação aos 72 quilômetros de orla e com relação com a cidade? Então, o tempo todo a gente está falando relação com orla, relação com cidade. E o 3, item 3, com relação à temática. Qual é para o grupo fazer essa reflexão? Qual é a atitude projetual de impacto que cada um de vocês vai trazer? Lembro que a gente já falou várias vezes, todo mundo vai ter deck, todo mundo vai ter espaço de contemplação, todo mundo vai ter trapiche, todo mundo vai ter, eventualmente, vegetação, brinquedos lúdicos, balanços, etc. Mas o que vai ser que só o grupo de cada um de vocês tem? Então, assim, um dos aspectos que vai ajudar vocês a responder essa questão que a Cris está levantando é a questão da identidade. Vocês vão dar uma identidade para o lugar ou vão reforçar uma identidade que vocês acham que é característica daquele lugar, né? A cidade, a gente reconhece pela sua identidade. Alguém fala Paris, a gente lembra da Torre Eiffel, né? Quando fala Nova York, tu vai te lembrar lá das Torres Gêmeas que não tem mais. Não, eles não, né?
Eu Não, a estava gente se só lembra da... Não, estou brincando, a gente se falar lembrar da isso, Estátua da Liberdade, né? O Rio de Janeiro, mas Cristo, assim antes por disso diante. eram as Torres Gêmeas mesmo. Então, a questão da identidade, eu acho que ela ajuda nesse item da temática, né? Porque mais do que o tema das partes, qual é a cara que vocês querem dar, né? Qual é a vocação que vocês acham que aquele lugar deve ter? Porque muitas vezes a proposta vem acompanhada de uma nova visão do lugar, né? Olha, aquela parte da borda, ela tem uma vocação de balneário, mas de balneário de antigamente. Agora eu quero que ela volte a ser balneário, mas sei lá, eu quero que seja a Miami aqui do Sul. Estou brincando, né? Mas aí é uma nova visão, né, de cidade. Ou eu quero uma coisa nova, né, que ninguém fez. Eu quero democratizar aquela orla a partir, sei lá, de estruturas posteriores. Hoje até eu postei que a gente já tinha comentado num assessoramento de grupo das alternativas eventuais de não só criar as ilhas, mas de aumentar a borda. Eles estão fazendo isso lá em Camboriú, né? Nós fizemos isso na cidade, mas agora mais recentemente, eu postei lá uma notícia que saiu no jornal de hoje, eles estão aumentando lá, porque não só a questão do sombreamento, né? Eles querem trazer, reforçar essa questão de ser um balneário, mas principalmente porque, com o passar do tempo, a faixa de areia ficou muito curta, e aí a densidade aumentou, não tem lugar para botar as pessoas lá que vão para a praia. Então, esse aterro ele vai criar uma zona lá, em princípio não para edificação, mas para melhorar a infraestrutura e a área, né, que em princípio era a vocação inicial da praia de ter faixa de areia para as pessoas, né, confraternizar, pegar sol, etc. Uhum. E aí, ainda dentro dessa terceira questão da temática, achei perfeito, acrescentei ali identidade, né? Qual é a argumentação dessa proposição? E aí estou resgatando um pouquinho o que a gente falou na quarta e também de agora. Né? O que cada um de vocês, cada grupo vai trazer de inovação, de provocação, de ousadia, de uso de tecnologia, de futuro? Então, fica no ar aí, tudo isso é para deixar vocês aí pensando e incrementarem a nossa etapa aí, que já está em andamento, que é a etapa onde vocês vão apresentar, então, o conceito do projeto, tá? Que é a nossa etapa aqui. E aí, bom, por hoje, o que nós trouxemos para vocês é isso. Então, ficamos assim, ó, dúvidas, perguntas? O Zé sempre fala isso, né? Dúvidas, perguntas? Então, eu diria, agora é hora para os esclarecimentos, os grupos seguem desenvolvendo, visando a etapa de conceito, e a gente fica aqui querendo contribuir com vocês, e até vou parar de compartilhar a tela para que quem quiser aí fazer algum questionamento. Diria que temos aí ainda uma meia horinha nesse final de sexta-feira, e o que vocês têm para comentar? Às vezes o pessoal, por estar no final do curso, ficam com vergonha de perguntar, por achar que aquela pergunta ela não é importante. Eu acho que não tem que ter esse tipo de vergonha. Vocês estão numa faculdade, ainda estão aprendendo, e a maneira que as pessoas absorvem são diferentes em momentos diferentes. Então, tem dúvida, tem que perguntar, gente. Está aí para auxiliar, né? Não tem que ficar com dúvidas. Hoje perguntam, hoje, enquanto alunos, perguntam para os colegas, perguntam para os professores, mas olha aqui, ó, na vida profissional, eu sou a perguntinha total, pergunto para os fornecedores o tempo todo. A gente aprende através dessas trocas, dessas perguntas, não tem como a gente saber tudo. E, nossa, e quanto mais a gente puxa assunto e pergunta e conversa, mais a gente aprende. É muito, essa troca é muito boa. Aproveitem, se aproveitem de nós aqui. Bom, enquanto vocês, antes de começarem a fugir, né? Vamos abrir as câmeras para dar o tchauzinho. Agora um tchauzinho para o Kiefer. Não tem ninguém de aniversário hoje para a gente fazer uma folia? Ó, teve um que já vazou ali. Ah, é assim.
Não sei qual é o problema. Como se a gente já não se conhecesse há séculos. Ó, E se outro vazou. encontrasse. Está diminuindo. Só os fortes permanecem. Esses vão ser inesquecíveis. Fica registrado. Ótimo, Natália, Raquel, que bom. Cadê a Marina e a Fernanda? Vai ser o tchauzinho do Kiffer. Só a Marina, tá aí, Marina? Ai, mas eu tô toda errada, tô toda de pijama. Tô tomando antibiótico, Então tá. eu vou ficar Está devendo. perdoada, está perdoada. Tá bom, tá bom. Então, atenção, eu aviso, arrumar, todo mundo se arruma. 1, 2 e... X! Para aí que a Fernanda saiu de olho fechado. Fernanda, Eu fiz levo por ti desvantagem. isso. Volta, Fernanda, que tu fechou o olho bem na hora. Sexta-feira tá. Sempre tem menos. Isso, rapidinho. 1, 2 e... Agora deu. Pronto. Ai, ai. Gente, será que era isso então por hoje? Acho que sim, Vamos né? aproveitar aí o feriadinho. Sempre tem, né? Umas leituras boas para fazer, uns filmes bons para assistir. Eu adoro. Ou trabalhar. Botar os trabalhinhos da faculdade também, Camila, faz parte. É isso que quer dizer? Trabalhar, né? Mas é um trabalhar mais lento, assim, né? Eu acho que sempre não tem aquela pressão de entre uma aula e outra. Aproveitem. Não, da faculdade sim, mas eu digo do trabalho mesmo, de ter que trabalhar no final de semana. Do trabalho, trabalhar final de semana? Nossa, que gente trabalhadora. Tá bom? Se o estágio vale a pena, dou maior apoio. Aí vocês vejam, né? Tem que valer a pena. E não esqueçam, a prioridade é a faculdade. E como às vezes a gente vê os estudantes com um anseio de priorizar o estágio, não é por aí. Priorizem as relações nos estágios, rede de relacionamento, mas jamais deixar de lado a faculdade pelo estágio, que o estágio é passageiro. E a trajetória de vocês na faculdade fica marcada. Eu não estou conseguindo abrir... consegui. Meu WhatsApp para passar a foto. Agora que eu vi, Zé, eu botei na pasta errada a aula. Eu botei para os alunos e eu queria ter posto só para nós. Faz mal. Não faz mal. Tá, então eu acho que era isso. Nós vamos aguardar aí vocês irem se despedindo e nos vemos na quarta-feira. Bom feriado, bom fim de semana para vocês. Bom trabalho e bom descanso. Obrigada, igualmente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tem aula agora, Cris? Eu não. Eu estou esperando o Zé. Eu estou no escritório, né? Porque eu estou sem notebook. Eu estraguei meu note, tu acredita? O que houve? Domingo passado, eu estava assim de má vontade, que eu tinha que trabalhar um pouquinho. Aí chegou de noite, putz, que saco, tá, mas eu vou. Tu acredita? Sentei na frente do note com uma xícara de chá na mão, não estava nada e derrubei. Estragou. Aí mandei para o conserto. O cara está tentando, mas hoje ele já me disse, para ele, já vou sair gastando 450. Para abrir e o que ele podia fazer até agora ele já fez e o meu teclado continua dando umas bloqueadas. Só o problema é que daí eu estou sem note em casa. Então, as aulas da tarde eu dou no escritório, a aula da noite, que agora é terça-feira, eu dei na PUC essa semana. Que saco. O Zé não tem um note? Quando ele está aí... Tem, mas é Mac, eu odeio. Bom. Os comandos é tudo diferente, né? Desconfigura os arquivos, eu não estou afim. Então, mas tá dando certo, entendeu? E essa semana, a única aula de noite que eu tenho é terça, essa semana é feriado. Então, ainda vai dar certo. Então, eu espero até o final da semana que vem estar com o note de volta. E vamos ver.
Mas Esse dia ratei, tá- né? é. Quem mandou você estabanada? Eu derrubei o copo d'água, mas sorte que não pegou o note aqui também. Foi um horror. Ah, tá. Não, isso eu já derrubei várias vezes e não pegou. Dessa vez pegou. É. Vamos ver se agora eu aprendo. Ai, ai. Então tá, eu vou desligando aqui que daqui a pouco eu vou me embora. Tchau, um Bom fim abraço. de semana Zé. para vocês. Pra ti Beijão para Boa. vocês todos aí. Tchau.